Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. E tudo flua conforme a espiritualidade deseja. E o merecimento de cada um. Uma coisa interessante dessa psicografia que foi lida, né? Vocês viram como ele se intitulou? Um espírito feliz. Um espírito feliz. Ele relatando diversas tentativas de vir, diversos abortos, ele não conseguindo, mas ele ainda assim se vê como um espírito feliz. Como nós nos vemos com as coisas que nos cercam, com as situações que nos ocorrem, com as escolhas que nós fizemos? Aqui ele está trazendo uma dificuldade, uma luta pessoal dele para tentar reencarnar e está sendo impedido não pelas suas escolhas, mas pela escolha da mãe. E nós? Será que nós nos consideramos felizes mesmo com as nossas próprias escolhas? Olha que bacana para a gente começar falando aqui hoje sobre a verdadeira Páscoa, né? A morte do homem velho. E é um tema que eu confesso que foi bem trabalhoso, porque existem tantas linhas que a gente pode trabalhar aqui nesse diálogo. Eu escolhi uma mais específica que eu queria começar, e eu espero que a gente possa contribuir aqui nessa discussão de hoje. E a primeira coisa que eu trago aqui é a própria palavra, né? Ela é do hebraico Pesach, né? Eu não sei se está exatamente correta a pronúncia, mas é mais ou menos assim que eu pesquisei, tá? Pesach, que tem relação com passagem. É uma passagem. E aí vem lá de quando os judeus saíram, né, da escravidão e foram voltar para a terra prometida, né? Saindo da escravidão para liberdade. Saindo, então, nessa referência aqui de Páscoa, uma mudança de sair da ignorância para a luz. É o que a gente quer trazer hoje aqui. Que a gente saia da ignorância e vá para a luz. A luz de Jesus, como o alemão sempre traz aqui para nós, né? Então, é importante que a gente pense exatamente nesse ponto. Para nós espíritas, né, a Páscoa íntima é a saída de si mesmo dos próprios limites, das próprias algemas interiores. E quantas dessas algemas a gente ainda se mantém preso? O quanto que a gente ainda se mantém escravo? E aí aqui, essa pergunta do se a gente se vê como feliz ou não, com base nas nossas escolhas, as nossas escolhas foram feitas por nós. Muitas vezes são elas que nos aprisionam. Ninguém nos mantém preso. Absolutamente nada. A não ser a nossa própria escolha. Porque sempre teremos uma escolha para fazer. E aqui eu não falei que a escolha vai ser difícil ou vai ser fácil. Mas a gente pode fazer. E aí a gente começa falando aqui do nascer de novo, que está lá no Evangelho de João, né? Nessa passagem que eu quis ilustrar aqui, pegando uma cena do The Chosen, uma série que eu gosto muito, tá? E que eu recomendo que assistam. Vale muito assistir mesmo e rever também. Cada vez que você vê de novo, você percebe um detalhe a mais e vale a pena, tá? E essa aqui é uma cena em que Jesus ele encontra Nicodemos, né? Que é relatado na passagem, e Nicodemos ali querendo conversar com o mestre, fala com ele, né? E é ali que Jesus fala para ele que para entrar no reino de Deus, no reino dos céus, é preciso nascer de novo. Só que Nicodemos, muito materialista, como grande parte dos fariseus, ele não entende o nascer de novo. Como que um homem velho vai voltar para o ventre de sua mãe? E ali onde Jesus tenta trazer para ele a percepção de que não é isso. Não é assim. E aí, aqui,
a gente vê a diferença de quando a gente está pensando apenas na matéria e quando a gente está olhando de fato para o espírito, a reencarnação e a renovação moral. O que é esse nascer de novo? A reencarnação vai fazer com que a gente tenha uma nova oportunidade. Mas a gente não precisa esperar necessariamente por uma nova existência. A gente pode mudar agora e nascer de novo agora. A partir de quê? De novas escolhas. De boas escolhas. E a gente vai discutir algumas dessas escolhas aqui. Tá? É aí onde a gente entra no deixar o homem velho. E é isso aqui, que danado é esse homem velho, Pedro? Quem é essa pessoa? Somos nós. Somos nós, meus irmãos. Nós somos esse homem velho. Este homem que vê ainda apenas a matéria. Nós, quando chegamos no centro, em grande parte, vemos com as nossas dores, com nossas dificuldades, com a nossa incerteza, insegurança, com os nossos medos, com as nossas doenças, com os nossos problemas, carregados de busca para solucionar o nosso material, a nossa matéria. Cessar naquele instante o que eu estou sentindo. É isso aqui que eu quero. Lembrei agora de um vídeo que eu estava assistindo, até conversei com meu pai no final de semana, e falando sobre prece, né? O quanto que muitas vezes as nossas preces, ele citava assim, na defesa dele no vídeo, né? Que, meu irmão, a sua prece não é atendida porque você está fazendo a prece errada. E aí começou com aquilo, eu fiquei assim, como assim, cara? Prece errada? Você está fazendo prece, Deus vai te ouvir, acabou, ponto. É simples, né? Mas eu achei interessante o ponto. A gente vê a nossa necessidade atual, seja lá qual for, e a gente pede o alívio imediato. A gente quer o conforto imediato. Imagine uma criança que ela quer muito uma coisa. Ela quer para quando? Para daqui a 5 anos? Para daqui a 2 anos? 1 ano? 1 mês? 1 semana? Algumas horas? Ela quer agora. Tal qual as crianças nós fazemos para Deus. A gente pede o auxílio para Ele, não é para que a gente se transforme, deixe de ser o homem velho. A gente fala com Ele e pede, resolva agora, eu estou precisando. Oh meu Deus, me escute. Como se Deus, nosso Pai, que sabe de tudo, não soubesse aquilo que a gente precisa antes mesmo que nós saibamos. Antes que a gente perceba, Ele já sabe o que precisamos. E aí, no vídeo, quando ele fala, ele citando o exemplo, por vezes você está naquele problema no seu trabalho, e às vezes aquele chefe difícil está ali, você querendo que ele saia, que mude, que aconteça algo para que você pare de passar por aquilo, quando na verdade talvez seja aquele chefe, o ser que precisa existir, para que você mude o que ainda não quis mudar. E aí, assim como um pai, Deus faz o quê? Ele não está olhando para a sua solução imediata, mas para a sua transformação como um todo. O que você precisa passar para que você seja aquele ser que deveria ser, que merece ser, que pediu para ser. E nós ficamos no imediato, no agora, na matéria, no egoísmo, no para mim. Para mim, me dê. Quantas vezes a gente faz uma prece só agradecendo porque a gente já tem tudo que quer, já tem tudo que precisa. E aí eu volto aqui mais uma vez para a mensagem do Espírito aqui, nessa psicografia antes da nossa palestra, se intitulando como um espírito feliz, sem conseguir reencarnar, e ficando no vale dos abortivos, dos filhos que são abortados. E nós? Como é que estamos fazendo as nossas preces?
é o egoísmo como lei. A gente busca, de qualquer maneira, que aquilo que a gente deseja seja atendido logo. Porque a conta vence já já. O boleto vai vencer. Eu preciso resolver isso, quando na verdade é o que tem que mudar em mim para que essa situação não volte. O que precisa mudar em mim para que todo o meu contexto deixe de ser como está. O que precisa mudar em mim para que eu não me veja mais passando por isso. E aí a gente começa a olhar quantos aprendizados já foram nos dados a oportunidade e nós recusamos. Quantas situações já se passaram e a gente simplesmente ignora. Porque naquele momento não era cômodo a gente ter que se deparar com as nossas dificuldades, com as nossas situações. Então o homem velho está em todos nós. É aquela irritação que não controlamos. O julgamento que fazemos em silêncio. O perdão que adiamos. Esse é o homem velho que está ali em nós e que a gente não abre mão. E por que é tão difícil de abrir mão, gente? Por quê? Porque ainda somos falhos, estamos aqui nessa terra por isso, para a gente trabalhar isso, para a gente mudar isso. E é possível. Agora, depende do quê? Das nossas escolhas. De novo elas, o tempo todo. Não depende de ninguém. Não vai depender do passe que você vai tomar aqui no final. Não vai depender se você está lá numa maca ou se você está recebendo passe na cabine. Vai depender do quê? Do que você faz quando você sai do centro. Como a gente sempre fala, né? Ser bonzinho no centro espírita é muito fácil. É muito tranquilo. Tá a espiritualidade toda, tá a musiquinha, tá os amigos todos aqui, todo mundo assim, bonitinho, e se abraça, e acolhe, vem cá, é isso mesmo, tá tudo bem. Sai daqui, aí é cada um por si. E aí? Como é que faz as escolhas, amor? É ali que a gente vai dizer: isso eu não quero mais para mim. Ser assim eu não quero mais. E por vezes a gente não sabe para onde nós vamos. Por vezes a gente não sabe qual vai ser a melhor escolha. Por vezes a gente pode não saber exatamente qual vai ser a rota. Mas a gente sabe para onde a gente não quer voltar mais. A gente sabe o que a gente não quer mais que aconteça conosco. Mas o quanto que a gente está disposto a realmente mudar isso, a agir de outra forma, ou seja, o quanto que estamos dispostos a deixarmos de ser um homem velho. É aqui que a gente acaba caindo. A gente não quer abrir mão desse conforto. E olha que conforto não significa que está tudo bem. O conforto é: isso aqui eu já conheço. Porque tem tanta gente que sofre, e sofre muito, mas está tão acostumada com o sofrimento que é melhor sofrer isso do que tentar algo que não sabe o que vai acontecer. O desconhecido, por muitas vezes, dói mais na mente dessas pessoas do que o sofrimento atual. Não, deixa aqui porque eu sei que está ruim. Mas tente. Não, vou tentar não. Vai que vai ficar pior. Mas e se ficar bom? Não já acontece isso às vezes com a gente? A gente pensa assim: eu não sei o que vai acontecer. A gente vai saber fazendo. Mas a gente prefere ficar aqui, parado, quietinho, no sofrimento que está, do que tentar mudar alguma coisa. Será que vale a gente ficar com tanta coisa guardada? Esse julgamento que eu falei aqui, que a gente fica ali emitindo, e aí às vezes eu vejo, algumas pessoas falando: eu não estou falando nada, mas está pensando. E se está pensando, está produzindo ali do mesmo jeito. E a gente pensa, por vezes, que só o não falar está tudo bem. Não adianta. Emitir o pensamento, está lá, existe. Estou pensando alguma coisa de alguém, está lá, está julgando. É o que existe em nós que vale. Não é o que a gente está só proferindo, não.
E aí, às vezes, a gente está aqui preso ainda nesse comportamento, ou muitas vezes a falta do perdão. Oh, meu Deus, como a falta do perdão nos prejudica. Como a falta do perdão nos adoece. Meus irmãos, se vocês tivessem a consciência do quanto que a falta de um perdão gera de dor num corpo, o quanto que a gente está num tratamento e olha aquele corpo repleto de dores, e no diálogo, quando a gente conversa, a gente vê a ausência de perdão existindo ali. A gente tem que perdoar. E o perdão, de novo, não é pensando no outro apenas, é em você, é em nós. Cada vez que nós perdoamos, mais nós nos libertamos. Já caiu umas 3 palestras para mim de perdão. Tem que trabalhar muito isso mesmo. E é bom a gente reforçar sempre. Então, cada oportunidade aqui de falar, eu vou trazer de volta. Porque o homem velho é esse homem que não perdoa. É um homem que diz, na próxima a gente resolve. Na próxima, pode ser assim como esse irmão da psicografia. Tentar tantas vezes ir e não conseguir. Então não vamos deixar para a próxima não. Vamos resolver agora. Isso é um passarinho ou uma cigarra? É um pato. E aí, meus irmãos, Kardec ele fala ainda, né? Que um século na Terra não passa de um relâmpago diante da eternidade do Espírito. Um século na Terra não passa de um relâmpago na eternidade do Espírito. Vale a pena perder este século agarrado nessas dores, que só quem está sofrendo somos nós? Não tem nenhum inimigo, não tem nenhuma pessoa que esteja sofrendo aquilo que estamos dentro de nós guardando, a não ser nós mesmos. Toda e qualquer indiferença, toda e qualquer situação que tenhamos com aquele nosso colega, aquela pessoa que temos dificuldade, esse é o momento para que a gente desfaça esses nós. Esse é o momento para que a gente desate tudo isso, porque não compensa levarmos isso conosco. E a gente pode pensar, não, mas está tudo bem, eu já me resolvi, eu só não quero mais conversar com essa pessoa. Não resolveu nada, né? Então, diante da eternidade, vale a pena guardar alguma coisa ainda? Sabendo do quanto que a gente tem ainda pela frente, vale a pena a gente manter esses sentimentos? O orgulho? Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, não vou fazer mais nada não. Pronto. Já ajudei muito, já está bom. Ok, a gente já ajudou, mas a pessoa está lá, precisando ainda, e querendo se ajudar. Não, tá bom, já dei. Estou paciência mais não. E aí vamos para a nossa revolução íntima, né? Lá na Gênesis, nos ensina que o maior milagre de Jesus não foi andar sobre as águas, nem mesmo fazer ressuscitar Lázaro. O que foi? Foi a revolução moral que os seus ensinamentos produziram no mundo. O quanto que os ensinamentos que ele trouxe revolucionou não só aquele momento, aquela época, como o que vem se arrastando até hoje. O quanto que é difícil até hoje a gente conseguir executar aquilo que ele nos trouxe. O quanto que é desafiador a gente conseguir ainda hoje executar tudo aquilo que ele nos colocou de ensinamento. E tudo isso ele fez, essa revolução, sem nenhum exército, sem nenhuma riqueza, sem impor nada, sem nenhum poder político, apenas com exemplo. E transformou, com este exemplo, a humanidade que busca seguir os seus ensinamentos. E aí, essa palavra aqui, exemplo, eu acho interessante porque
Acho que tem uma frase de Chico que ele fala, eu não vou citar exatamente assim, mas quer dizer mais ou menos isso, que ele falando sobre que tem muita gente falando de Jesus. Não precisa de tanta gente falando de Jesus. Precisa de mais pessoas agindo como ele. Então, quando a gente age como Jesus nos ensinou, a nossa limitação, é ali que está a nossa transformação. Na aula do EJ, essa semana, a gente até conversou, acho que foi essa semana, falando, né? Percebe como algumas pessoas reconhecem o espírita fácil? A gente está conversando numa roda, não sei o que, você é espírita? Óbvio, os assuntos, as palavras, muitas vezes você consegue identificar facilmente. Mas às vezes a gente percebe pelo exemplo que a pessoa está dando. Não que espírita seja melhor que ninguém, pelo contrário, tá? Tem ali, talvez seja um grupo que tem a maior responsabilidade para fazer, tem a quantidade de informação que já recebeu. Mas o quanto que é o exemplo que faz as pessoas reconhecerem a sua índole. É a ação, não é a palavra. E não foi o pão multiplicado dele, não foi a palavra que ele trouxe que regenerou de fato e gerou aí o caminho. É exatamente isso que a verdadeira Páscoa exige de nós. Não sacrifícios externos, não é fazer nenhum ritual, não é comprar ovo de Páscoa, não é fazer nada disso. Mas o sacrifício das nossas paixões inferiores. Se a gente dissesse assim, vou pegar aqui uma situação material. Se você quiser conseguir R$1 milhão para você, todo mês, você só precisa ler este livro. Este livro tem 3.500 páginas. Mas tem lá todos os detalhes. Todo mundo estaria disposto a fazer isso? Poucas pessoas estariam dispostas. Né? Poucas pessoas estariam dispostas. Isso disposto a ler. Depois de ler, precisa executar ainda. Então você perceba que não é porque o caminho está ali que todo mundo vai. Porque você tem que estar disposto a fazer isso. Tem que realmente estar disposto a ir, eu quero mudar, eu quero fazer, eu quero conquistar. Eu realmente quero escolher, eu escolho esse caminho. Essa revolução íntima é que a gente não está disposto. E aí é onde precisa vencer os nossos instintos. Por quê? Porque não se trata de negar o corpo ou odiar a matéria. Trata-se de não ser governado por ela. Aqui é onde está o nosso limite, nossa dificuldade nessa existência. A batalha não é contra o mundo lá fora, é contra o homem velho aqui dentro. É cada vez que a gente tem a oportunidade de vir para o centro, a gente dizer, não, mas aí hoje eu queria ir lá não sei aonde, hoje fulano me chamou para ver não sei o quê, hoje eu vou ter tal coisa, e aí aqueles compromissos vão ficando de lado. Os nossos compromissos vão sendo adiados. A gente vai deixando cada vez mais para depois. E aí assim aquela oportunidade de reflexão vai sendo postergada. Eu vou começar a chegar mais tarde, porque aí eu vou lá só para o tratamento, eu deixo a minha garrafinha, tomo meu passo, volto para casa, está tudo bem. E eu não sento para ouvir a palestra e escutar exatamente aquela palavra que precisava ser tocada. Ou eu deixo cada vez mais para depois. Porque assim vai ficar mais fácil para mim. E aí a gente não vai lembrar depois, na nossa prece. De novo, aquilo que a gente vai deixar para depois, a gente vai pedir para que seja resolvido agora. Então o sangue de Cristo resgatou o Espírito. Agora cabe ao Espírito resgatar o homem da matéria. Somos os responsáveis pela nossa própria ressurreição moral. Isso aqui é importante lembrar. Não tem ninguém que seja responsável pela nossa mudança, pela nossa transformação, que não seja nós mesmos. Só depende de nós.
E aí, já fomos convidados para essa mudança. Várias vezes. Já fomos convidados para sair dessa condição. Várias vezes. Será mesmo que fomos ou não? E aí lá em Mateus, no capítulo 22, ele tem uma parábola lá do rei, né? O rei que prepara um banquete para um casamento do filho e ele chama lá os seus servos. Vai ser o casamento do meu filho. Eu quero que vocês chamem aqueles que foram honrados para estar aqui comigo. E aí eles vão lá chamar aqueles que foram preparados para isso. Aqueles que estão prontos para sentar com o rei no banquete. E os servos vão lá e chamam. Não vem ninguém. Aí o rei diz, não, vamos mudar a mensagem. Não devem ter entendido. Vamos botar uma frase, uma mensagem aqui mais enfática. Ei, já está tudo pronto. Já peguei os bois. Já tem aqui todos os animais, já foram preparados para o nosso banquete. Venha participar. Não só não vem ninguém, como alguns ainda reclamam e outros até mataram os servos que foram chamados. Aí o rei disse, pois então chame todo mundo que você achar na rua, seja quem for, pode chamar, venha, chame todo mundo aí para cá. Todos são chamados, bons e maus. Todo mundo vai ser chamado. Mas quem é que vai aceitar? Nessa história, Jesus, quando conta aos seus discípulos, falando sobre essa passagem, ele está trazendo, na verdade, uma visão, né, falando exatamente sobre o quanto que este rei representa, na verdade, o reino dos céus. E quantas as oportunidades nos são dadas para que a gente possa fazer a nossa mudança. E aí todo mundo fala, né? Não, pelo amor ou pela dor, mas a gente vai. Pois é, quantas vezes, quantas oportunidades não foram dadas para que a gente pudesse mudar, se transformar. Quantas vezes eu comecei no espiritismo, quando meus pais foram, há mais de 30 anos atrás, e eu lá, adolescente, comecei lá com eles, não fazia ideia, eu dormia nas palestras também. Tem uns aqui que estão dormindo, está tudo certo, está tudo bem. Eu também dormia, eu achava, nossa, que chato. Eu tinha 15 anos, não tinha como gostar daquilo, né? E aí depois fui e saí. Eles continuaram. Já tinha sido chamado. Aí, é cabeçada da vida. Aí eles, vou voltar. Aí a gente volta. Mas aí a gente volta, mas não leva a sério. É cabeçada da vida. Não, agora eu vou levar a sério. Tá, vamos lá. E assim a gente fica a vida toda. Quantos chamados não são feitos? Qual que é a parte boa? Ele está sempre de braços abertos para a gente. Então, não tem problema se você quiser recusar. Só vai levar mais tempo para que essas nossas preces, com tanto ardor e com tanto pedido para o imediatismo, elas vão continuar existindo. Porque a gente não vai fazer a mudança em nós que precisamos. É essa parte que a gente acaba adiando, né? Então, eu lembrei dessa do matar os servos. Eu lembrei de uma historinha que um amigo viu, ele estava comentando um vídeo na internet. E era o cara falando assim dos ETs, né, dos aliens. E ele falava assim, que o Jesus, né, também visitava outros planetas. E aí ele estava comentando assim, não, foi uma pessoa da Terra que encontrou com um alienígena. E aí o alienígena, nossa, aqui a gente tem Jesus. Vocês têm Jesus aqui também? É o mesmo Jesus. É mesmo. Ele vem aqui todo ano. Todo ano ele volta? Mas volta? Volta. Por quê? Aí ele não volta não? Ele só foi uma vez. Ixi, e foi? E vocês fizeram o que com ele quando ele foi? Aí ele não conseguiu responder. A gente veio e matou o mensageiro. Como é que ele vai voltar para cá? É assim que a gente recebe aqueles que estão tentando trazer um pensamento novo, né? Então,
a situação. E nesse mesmo cenário, né, essa da vestimenta aqui, o rei olhando para um dos participantes do banquete, né, ele questionava: por que você está usando essa roupa? Essa roupa não é uma roupa, uma túnica adequada para você estar no banquete como esse. E aí ele respondia que era a única roupa que ele tinha. Só que é o seguinte, a gente não tem aqui, meu amigo, como entrastes aqui assim? O homem silencia. A túnica que ele está reclamando ali não é uma roupa de loja. Na verdade, é a nossa pureza moral, é a caridade viva, é a humildade praticada. Então a gente pode até querer ir para lá, mas o que ele está vestindo? Que roupa nós estamos usando? Estamos com a vestimenta adequada para onde a gente está querendo ir? Se hoje, pronto, foi chamado o banquete para hoje, nos chamaram aqui. Hoje, a gente estaria com a roupa pronta? Está todo mundo já com a roupa certinha, prontinha para participar do banquete? Será que estaríamos prontos para esse banquete? Tinha uns remedinhos ali, né, para fazer, um puxadinho ali, alguma coisa, mas a gente está se esforçando. O simples fato de a gente estar aqui hoje já demonstra o quanto que a gente quer mudar. E quem não quer, gente, não está nem aqui. Quem não quer já deu todas as desculpas do mundo, né? Então, se a gente já está aqui, já é um passo. Se a gente está buscando realmente se transformar, é um passo. Se a gente está reconhecendo a nossa dificuldade, é um passo. Um colega nosso na aula falou assim: nossa, hoje eu percebi que eu não agi do jeito que eu deveria ter agido. Maravilha! Quantas vezes a gente passa o dia todo e nem percebe o que a gente fez de errado? E ele se lamentando porque, poxa, eu não queria ter agido assim. Ótimo! Ótimo que a gente olha e revê o nosso dia e reconhece as atitudes que não deveriam ter sido feitas. Que a gente reconhece aquilo que, isso aqui não é interessante. Isso aqui não era a melhor opção. Isso aqui poderia ter sido feito diferente. Que ótimo que a gente consegue parar no final do dia e perceber isso. Por quê? Porque isso faz com que a gente olhe e diga: na próxima eu vou fazer diferente. Ou pelo menos isso vai ficar na nossa mente, sendo lembrado. E aí é mais uma oportunidade de mudar as nossas escolhas. Oi? Então, quem tenta entrar na nova era carregando o homem velho estará deslocado entre os homens de bem, como usar uma roupa de festa num campo de batalha. Por isso que a frase do início é exatamente essa: a gente deixar morrer o homem velho para nascer um homem novo. Quem é esse homem novo? É o homem que vai para esse mundo de regeneração. O Espiritismo nos ensina que a Terra está em processo de transição para um mundo de regeneração. Aquelas almas que não se adequam a essa nova mudança vão ter que sair. Por isso que eu disse: não vamos deixar para a próxima não, vamos resolver agora, para que a gente possa ficar aqui ainda. Porque se a gente não ficar aqui, é muito pior para onde o pessoal vai. Então, as almas que ao final desse processo ainda não tiverem desenvolvido a túnica da caridade, precisarão reencarnar em mundos inferiores para continuar o aprendizado. E assim continuaremos aprendendo, onde quer que estejamos. Mas é muito melhor que possamos continuar exatamente aqui. E não isso não é feito como uma punição, mas como consequência natural da lei de progresso. Fruto de nossas escolhas, exatamente como a gente está sempre escolhendo todos os dias. É lembrar disso. A pergunta não é serei salvo, e sim, estou pronto?
Estou cultivando as qualidades que me permitirão habitar a nova terra? Pensando nesse planeta de regeneração que está se formando, tá? Estamos hoje nos adequando para essa mudança, para essa transição? Estamos nos esforçando para isso? Estamos realmente querendo combater esse homem velho dentro de nós? Muitas vezes a gente vai se deparar com dificuldades que a gente pode dizer assim: nossa, mas não tem como. Não, aí aqui não dá. Esse aqui não tem como. Vai ser uma dificuldade financeira, vai ser uma dificuldade no relacionamento, vai ser alguém que traiu a nossa confiança, vai ser um lugar que a gente foi, achou que ia ser de um jeito e na verdade não era nada daquilo. Mas tudo isso, gente, não precisamos guardar. Podemos simplesmente olhar para isso e dizer: é um aprendizado. Eu preciso avançar do mesmo jeito. Eu preciso continuar do mesmo jeito. Porque a Páscoa, ela é diária. A Páscoa não é uma data, é um processo. Se é um processo, ela continua acontecendo enquanto nós estamos nessa passagem. Um dos grandes problemas que a gente tem, uma das grandes dificuldades, na verdade, que nós temos quando a pessoa está começando no Espiritismo, estudar a doutrina espírita, mais especificamente, é essa sensação de que está atrasado. Nossa, tem muita coisa para ver. Nossa, é muita coisa que eu tenho que estudar, é muita coisa que eu tenho que aprender, são muitos conceitos, é muita situação. Alô. Todo mundo já começa a ficar, já vem aquele desespero, né? E aí qual que é não é assim? E qual que é o ponto? A gente não precisa entrar em desespero. De novo, se um século é como um relâmpago na eternidade, por que a gente espera que tudo vá se resolver exatamente agora? Não vai. É um processo. Porém, quanto mais nós fizermos as nossas... Alô? É sempre comigo. Nenhuma palestra aconteceu isso, né? Todas as palestras que eu vou, o microfone fica assim. Deixa eu ver esse aqui como é que tá. Se ele vai... Oi, vamos lá. Aqui tá marcando que a filha tá... Olha aí, tá vendo? Vamos lá. E aí ele está falando aqui sobre o processo, né? Sobre o quanto que a gente não precisa ter pressa. O que a gente não pode é parar. Se a gente se colocar nessa condição de eu vou todos os dias, um pouquinho de cada vez. É aquele 1% todo dia, né? Ao final de um ano são 365%. Pronto, vamos ver. Oi, vamos lá. Então, se a gente olhar para essa transição, para essa mudança, para essa passagem, para a nossa Páscoa como uma ação diária, cada vez mais, cada vez que a gente escolher perdoar, ao invés de revidar, a gente está celebrando a Páscoa. Cada vez que a gente escolher não ser orgulhoso, a gente está celebrando a Páscoa. Cada vez que a gente disser, eu preciso ser mais humilde e vou agir diferente, a gente está celebrando a Páscoa. A gente está celebrando a passagem desse homem velho para um homem novo. Cada vez que eu olhar para alguém e dizer assim, não vou julgar. E já tem ali as suas batalhas. Já tem ali as suas dificuldades. Eu me lembro muito que no trânsito a gente se transforma, né? É o caminho natural. Você está ali, pegou o volante, vem a criatura na sua frente, cortou, pronto. Acabou-se o cristão. Já era. Chegou alguém lá ali e cortou. Pronto, não tem mais cristão não. Olha. Vamos lá. Não tem o que fazer, né? Cortou, pronto, acabou-se o cristão. Aí eu me recordo que uma vez eu fazia muito trajeto Natal-Recife, fazia isso várias vezes. E aí, nesse trânsito, né?
Minha mãe sempre falava assim, Maria passa na frente para liberar os caminhos. Pois não era Maria não, era um monte de gente, mesmo Maria passava na frente, fechando o caminho. E aí teve uma vez que eu disse assim, não. Eu ia e voltava, então Maria passou na frente se protegendo sempre. E aí teve uma vez que eu falei o seguinte, não, eu não vou reclamar de nada. Cada pessoa que passar, eu vou fazer uma prece por ela. Cada vez que alguém cruzar, cortar, eu vou fazer uma prece. Nossa Senhora, foi a viagem todinha. Ô cristão, vá com Deus, vá, pode ir cristão, vá meu amigo, vá meu irmão, vá em paz meu irmão, vá em paz. E deixava, vá em paz, vá, pode ir, e assim ia. E foi a viagem toda assim, passou, tudo bem, foi tudo tranquilo. E hoje, diversas vezes que eu estou numa situação, estou lá, quando eu vejo, vá cristão, vá meu irmão, pode ir. E assim vai. Porque não tem por que a gente se transformar por causa do outro, de uma maneira negativa. A única pessoa que está perdendo somos nós. Não tem nada que aconteça. Se eu soltar um palavrão para alguém, não vai mudar nada na vida daquele cristão. Mas em mim, o que eu atraí para mim? Eu já mudei meu jeito, eu já fiquei assim, já estou atraindo aqueles irmãozinhos que estão tudo doidos para que eu pise no acelerador e vá embora dentro do carro. Para quê? Vai mudar o quê? É a Páscoa diária, todo dia. Não, hoje eu não vou fazer isso. Não, hoje eu não quero ser assim. Não, hoje não vai ser dessa forma. E aí, no carro, pelo menos comigo, toda vez que eu estou entrando no carro, eu digo, vamos lá. Vamos lá falar com os nossos irmãos que vão passar por mim e que não tem problema nenhum se ele me fechar. Eu vou ficar dirigindo aqui por todo mundo e dizendo, eu vou segurar para não ter problema. Acabou-se. E assim vai. Então, muitas vezes a gente não percebe que são pequenos gestos, pequenas escolhas que a gente faz, que muda e esse povo, aí ó, já fica diferente. Se de repente agora, quando a gente for dirigir, já tiver essa mudança, olha a diferença que vai fazer. Uma simples mudança. Da mesma forma, quando a gente olha para alguém que diz, olha, toda vez que está palestrar, fica querendo dar pancada em todo mundo aqui. Quem é ele? Não sou ninguém, estou igual a todo mundo. Não, todo mundo é igual. Estou aqui com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, mas trazendo uma visão de podemos agir diferente. Então, ao invés de julgarmos, qual é a dificuldade que aquela pessoa pode estar passando? Como que eu contribuo? Mas fulano não está assim, está diferente. Como que eu posso contribuir? Mas aí fulano está... Como que eu ajudo? A pergunta não pode ser sobre... não pode ser menos... A gente precisa de menos... A gente precisa... É a frequência? A gente precisa de menos afirmações e mais disposição para contribuir. Ao invés de a gente afirmar tanto, só pode ser isso, né? É que nem o nosso vizinho, quando está ganhando muito dinheiro, só pode estar roubando. É a primeira coisa que veio na cabeça. Tanto tinha um perfil que eu vi ele falando no Instagram, e falei assim: trabalhe até você ter tanto dinheiro que seu vizinho vai dizer, só pode estar roubando. Pronto, aí você atingiu o sucesso. Óbvio que não, né, gente? Não é assim. Mas é um ponto que a gente, às vezes, não precisa afirmar nada sobre ninguém. Mas se tem alguma situação ou uma postura que eu não concordo, que eu discordo, que eu olho e digo, poxa, podia ser diferente, a primeira coisa é, o quanto daquilo existe em mim? O quanto daquela posição, daquela postura, daquele pensamento existe em mim? Né? Eu não olho, não vejo o cisco, eu vejo o cisco lá no outro, mas não vejo a trave no meu. Então, quanto que de repente aquela dificuldade toda que eu estou vendo ali do meu irmão não existe em mim? Aí estou eu aqui falando, Meire, não gosto da Meire cantando não. Meire não canta bem não. E eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Viu o microfone? Falar de você. Viu? Não pode falar. Aí não pode falar. Como é que eu ajudo o Meire a cantar melhor?
Oi. E aí, ao invés de eu ficar olhando para A, B, C ou D e trazer o meu julgamento de imediato, eu olho para mim primeiro, o quanto disso não existe em mim. Porque, meus irmãos, quando aquilo incomoda muito, muitas vezes é um espelho. Em grande parte das vezes é um espelho. Eu não estou suportando ver no outro aquilo que eu já sei que me incomoda em mim. E eu continuo ali, olhando para o outro, condenando, julgando. Quando na verdade é apenas um reflexo daquilo que está sobressaindo, que eu ainda mantenho de comportamento. Então, ao invés de ficar ali preso nessa afirmação, nesse julgamento, vamos olhar primeiro para dentro. Vamos perdoar em vez de revidar. Vamos nos avaliar primeiro, antes de julgar qualquer pessoa. É muito mais trabalhoso? Mas não é aí que vai estar o caminho. Para que a gente realmente abandone esse homem velho, que a gente precisa tanto transformar, né? Então, cada escolha que a gente faz é uma passagem. É essa Páscoa diária que a gente vai vivenciar. Eu sei, gente, que essas palavras aqui não são as mais engraçadas. Não são as coisas que faz todo mundo vir para cá e se divertir. Nossa, que legal, que massa. Não. Eu também, cada palavra que sai aqui, que eu falo, que às vezes eu já nem lembro mais o que foi que eu falei, mas eu sei que tinha que ter sido dito, elas estão vindo primeiro aqui na minha cabeça e dizer assim, eu também não estou fazendo isso ainda não. Então, tem muita coisa que vem, que a gente para, que a gente reflete, que a gente diz assim, poxa, realmente, isso aqui às vezes incomoda. E se, de alguma maneira, essas palavras estão incomodando, estão perturbando, estão alfinetando ali, que também estão assim em mim, que aqui não tem ninguém super evoluído não, a gente está aqui também todo mundo no mesmo barco, olha para isso então que incomodou mais. Olha mais para essa partezinha aí que está, isso aqui, rapaz, isso aqui tá pesado. Vamos olhar só para essa. E vamos fazer uma escolha e dizer assim, isso aqui eu vou escolher mudar. Isso aqui eu vou fazer diferente. Se foi o do trânsito, como eu trouxe, que seja. Se foi o de olhar para o outro e dizer, não vou julgar. Vou me colocar à disposição. Pronto, que seja. Vai ser, vou me esforçar para diminuir meu orgulho. Que seja o que for, mas que a gente escolha e diga assim, eu reconheço e quero. Porque se a gente nem mesmo reconhece, como é que a gente vai transformar alguma coisa? Se a gente não reconhecer absolutamente nada, o que está fazendo aqui, afinal? Por que estamos aqui? Faz sentido? Tudo certo? Então, a transformação moral não acontece num relâmpago de iluminação. Ela acontece no acúmulo de pequenas escolhas diárias. Todo santo dia, a gente fazendo pequenas escolhas, mas boas escolhas. Se a gente fizer um pouquinho de cada vez, a gente não fica mais com essa preocupação de eu estou atrasado. Tenho muita coisa para ter que entender e aprender. Não precisa. Vá no seu ritmo. E conforme você for no caminho reto, o Evangelho está aqui, o caminho é esse. Com as boas escolhas, a gente vai chegar a se tornar a pessoa que a gente gostaria de ser desde o início. Aquela pessoa que conquista as coisas e sabe o quanto ela é feliz com aquilo que tem, sem negar nenhuma prosperidade aqui não. Quando a ressurreição de Jesus não foi apenas um evento histórico, né? Ela foi uma demonstração pedagógica para a humanidade. Ao aparecer com seu corpo fluídico após a crucificação, Jesus provou que a morte física é apenas uma mudança de estado. Por que esse processo aqui é tão importante? O corpo perece, o espírito permanece. Se o Mestre ressurgiu, cada alma que segue seus ensinamentos também ressurge. Isso de maneira da lei natural, todos nós vamos ressurgir da mesma forma.
não apenas após a morte física, mas dia a dia, escolha após escolha, dentro da própria existência. Então, mais do que apenas o processo de reencarnação, em que ele traz a sua misericórdia, mostrando para nós, não foi agora, não foi tudo que por dia, mas a gente vai ter outra oportunidade. E vamos de novo, continuar reencarnando até a gente atingir. Não só temos esta misericórdia, como temos a escolha, o livre-arbítrio, todos os dias, de mudar aquilo que a gente quer mudar. De rever aquilo que a gente nem sabia que precisava. As oportunidades chegam. Hoje, talvez, para algumas pessoas, tenha sido a oportunidade de rever. Poxa, isso aqui, eu realmente não me dei conta. Podia fazer alguma coisa diferente. Enquanto eu falava aqui, vieram várias situações na minha cabeça. Cara, podia estar fazendo isso aqui também. Já está a minha lista aqui para fazer crescendo. Então, a gente tem essa oportunidade de olhar para essa transição, entender que todo o processo de reencarnação com uma misericórdia, uma oportunidade de crescimento dentro da nossa lei natural, para a gente ter também dentro da nossa própria existência essa transformação possível de acontecer. Eu tenho certeza absoluta que todo mundo aqui, que já veio no Lar de São Luís mais de uma vez, que buscou a melhora, que veio para cá com alguma enfermidade, seja ela qual fosse, psíquica ou física apenas, de alguma maneira já se sentiu melhor. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Se a gente está melhorando, como é que a gente não vai ter feito boas escolhas? Não tem como você ter vindo para cá, ter melhorado e ter feito só escolhas ruins. Melhoramos, sim. Escolhemos coisas boas, sim. Por isso chegamos até aqui. E aqui que eu falo não é só o Lar de São Luís. Você pode buscar isso em qualquer lugar. Você pode estar numa igreja evangélica, onde você quiser, que você procure realmente o caminho de Deus. A sua transformação através da sua ação. E não da ação de terceiros. Enquanto a gente estiver fazendo isso, só tem um caminho, a melhora. É um processo. É isso que a gente precisa lembrar. Então a gente precisa deixar no túmulo. Deixar no túmulo o quê? As nossas imperfeições, os nossos rancores, a nossa menor versão. E deixar a melhor versão surgir. Pela reencarnação, a gente só evolui, certo? A gente sempre está crescendo. Pela lei de progresso, aliás. A gente só melhora. Estamos hoje, na reencarnação atual, na melhor reencarnação que você poderia ter tido. Ou seja, você não tem nenhuma encarnação em que você foi tão bom quanto você é hoje. Aí alguns dizem assim, rapaz, se as outras foram pior que essa, como é que foi? Se essa é a melhor, coitado das outras. Mas a gente pode olhar assim ou pode dizer, poxa, então eu estou bem. Porque as outras foram pior, então logicamente você está bem agora. Está melhor agora, né? Então se eu hoje sei que eu estou melhor do que eu já fui, eu só posso olhar para cá e eu só vou melhorar se eu continuar fazendo boas escolhas. Não significa que está tudo resolvido, né, meus irmãos? Claro que não. Mas se a cada vez que eu estiver deixando para trás essas minhas imperfeições, através das minhas escolhas, mais eu vou cultivar exatamente esse progresso, essa mudança. Quando Jesus deixou o sepulcro, né, dessa imagem aqui, ele não foi enterrado com nada de valor, assim como nós também não seremos. Absolutamente toda e qualquer busca material que estamos hoje enfrentando, desejando, a gente sabe que nada disso aqui vai ficar conosco. Nada disso vai conosco. E aí, a gente já teve diversas situações, inclusive, do quanto que todo esse acúmulo material vira depois motivo de sofrimento no plano espiritual.
o apego material que se criou, o quanto que aquele irmão que estava ali agarrado a essa conquista material, que foi a vida inteira lutando por isso, está lá sofrendo no plano espiritual exatamente porque agora não tem mais aquilo para ele. E o pior, muitas vezes em sofrimento porque a família está hoje se degladiando por bens, pela matéria. E aí, vale a pena tudo isso? De novo, não estou dizendo que não devemos buscar o progresso e bens materiais. Não é isso. É o quanto que a gente dá valor a isso e esquece de todo o resto. O que a gente pode deixar hoje no nosso sepulcro? O que a gente pode deixar para trás? A gente vai levar conosco tudo aquilo que a gente tiver de transformação moral. Que mágoa, que orgulho, que medo pode ser depositado nessa noite de Páscoa, aqui nessa noite, na Páscoa diária, hoje. O que a gente pode depositar nessa noite para ser levado de volta? Não, hoje isso aqui fica para trás. Isso aqui eu não quero mais. O que a gente pode escolher e dizer assim, não, isso aqui eu vou deixar para trás. Isso aqui não vai comigo. Quando eu acordar amanhã, isso aqui eu não quero mais comigo. O que a gente escolhe deixar, isso é o que a gente quer manter. Tá? Então é importante que a gente olhe de novo. A gente não vai acordar e vai estar com uma pessoa melhor, mas a gente vai estar com uma intenção diferente. E isso já muda muita coisa. Se a gente acordar com a intenção de agir diferente, tenha certeza, muitos irmãos chegam do nosso lado para dar o suporte que a gente precisa. O que acontece é que a gente não acorda com intenção nenhuma, muitas vezes a nossa intenção também não está boa, e aí a gente passa o dia todinho cultivando exatamente essas escolhas, esses pensamentos que estão ali nos cercando, né? Vista o homem novo, amando-nos uns aos outros. Ah, Gleb, mas é difícil. Não tem uma única vez em que eu citei aqui a palavra fácil. Nenhuma. Não tem nem essa palavra aqui nos slides. Nenhum momento, nem eu citei, nem eu falei, nem está aqui. Estou referindo aqui à importância de que a gente precisa se amar. Se amar é se respeitar. E aí se respeitar é o quê? Fazer ao outro aquilo que eu desejo que façam comigo. E em cada vez que eu estiver hoje aqui, ou em casa, ou em outro lugar, ou no trânsito, e eu olhar para alguém e vier alguma coisa, é isso que eu gostaria que estivesse desejando para mim. É esse pensamento que eu gostaria de estar tendo para outro, que tivesse comigo. Vamos começar a policiar um pouquinho a coisa. Então é isso que a gente precisa buscar para a gente estar pronto para essa nova terra. Para essa terra que Cristo nos prometeu. Essa mudança que vai acontecer, essa terra regenerada, ela não é um lugar geográfico. Ela é uma condição coletiva que construímos alma por alma, escolha por escolha. Gente, se vocês vissem a cara de vocês aqui, eu tinha que filmar. Porque eu não sei se vocês estão pé da vida comigo ou se vocês estão... É umas caras reflexivas que eu já assisto, tomara que ninguém venha me bater depois. Porque, olha, na minha cabeça estão as mesmas reflexões aqui também, tá? Então, vamos com calma, tá? Então, que possamos ressurgir também. Que possamos acordar e dizer, Jesus, eu escolho hoje agir diferente. Eu escolho hoje, de fato, ter atitudes diferentes. E às vezes, meus irmãos, vai ser difícil a gente sair de um padrão. Vai ser difícil a gente que se comporta todo santo dia daquele mesmo jeito, chegar e dizer assim, hoje eu não vou ser mais. Hoje eu não vou fazer mais isso. Hoje vai ser tudo diferente. Aí aqueles irmãozinhos que sempre estiveram conosco, que nós atraímos eles pelo nosso padrão de pensamento, chegam assim, sabe como é?
Não, amigo, peraí. Eu estou aqui já tem anos com você. Você está aqui todo dia me alimentando, você vai chegar agora e vai... Não, não é assim não, peraí. Vamos lá. Pensa um negocinho aqui, esse aqui. Aí você começa. Aí pronto, volta. Vou fazer prece, vou lá, vou pedir para os meus mentores para me ajudar, e aí não vai ficar ninguém do meu lado. Maravilha, faça. Só não é uma que resolve. É um conjunto de ações que resolve. A espiritualidade sempre vai desejar a nossa prece. E cada vez que a gente fizer a prece, vão lá nossos irmãos nos ajudarem, sim, sempre. Porém, volto aqui à fala da prece lá do início. A nossa prece é para quê? Para a nossa transformação ou para a nossa conquista material? É para que a gente realmente aprenda e entenda. Ô Senhor, me dá clareza para ver as minhas falhas, as minhas dificuldades, onde eu não quero mais voltar. Me ajuda a ver o que eu ainda não estou conseguindo ver, Senhor. Me auxilia em cada decisão, que ela esteja alinhada com o caminho que eu escolhi dentro do meu coração e só o Senhor sabe. Me ajuda nessa escolha. Me ajuda nessa ação. Me ajuda nesses pensamentos. A ajuda chegará. Mas enquanto nós pedirmos por bens materiais, pelas coisas efêmeras, assim como um pai que educa o filho, que não vai ficar comendo chocolate a cada hora, ele vai fazer a mesma coisa. Não, meu filho, você não precisa disso agora. É isso aqui que você tem que aprender ainda com você. E aí, quando a gente entender que é esse o caminho, a gente agradece a cada situação, a cada não recebido, a cada dificuldade que aparece, e a gente entende, ok, Senhor, sendo Deus infinitamente bom e justo, tudo aquilo que acontece conosco é exatamente aquilo que deveria acontecer no momento em que nós estamos. Então, ok, Senhor, que me ajude a ter a clareza para compreender as razões e como eu mudo aquilo que eu preciso mudar. Se eu ainda não enxerguei, Senhor, contribui para que eu possa aprender. E assim a gente vai mudando dia após dia na nossa Páscoa diária, deixando o homem velho e indo para o homem novo. A resposta pode vir até num sonho lá. Pode vir em qualquer lugar, né? Então, vivos no bem, vestidos de caridade, e que a gente possa, sim, meus amigos, nos encontrar sempre na nossa próxima passagem, buscando sempre a nossa melhora, a nossa mudança, a nossa transformação, dia após dia. Muito obrigado, meus irmãos.